Esse encontro de hoje eu separei um tema que eu vejo que é uma dificuldade grande, seja logo no pós-operatório imediato, seja depois de 1, 2 anos, que é a questão das vitaminas, né? Principalmente a deficiência dessas vitaminas. Como que eu sei se tá bom? O que que eu preciso repor, suplementar? Quais são os sinais que meu corpo dá, né, antes de ter de fato uma deficiência de vitaminas? E aí eu separei, né, para a gente conversar aqui então e entender quais são essas carências nutricionais que vocês vão se atentar, vão saber sobre exames de sangue, né, para vocês poderem monitorar e se cuidar junto com os profissionais que acompanham. Quais são os sinais que o corpo dá? Então, eu estou sentindo muita fadiga, cansaço, formigamento, a queda de cabelo, né? O que que isso pode significar no nosso organismo? E principalmente como se prevenir, né? Porque a gente sabe que a suplementação, ela é vitalícia ali, né? Ela precisa acontecer todo o tempo depois da cirurgia e que essa suplementação facilita com que a gente não chegue nos extremos, né? De ter esses sinais, sintomas, de sofrer com esse impacto da baixa vitamina, tá bom? Vocês estão conseguindo ver aqui o que eu estou projetando? Tá dando para vocês ver? A gente vai falar agora, então, dos principais motivos, né, que ocorrem essas deficiências, porque eu sei que às vezes é difícil entender, né? Por que que eu tô me cuidando, né? Eu faço tudo o que eu preciso, eu me alimento bem, mas eu ainda sinto o déficit de vitamina, né? Eu ainda percebo uma carência importante. Então, é que na verdade tem muitas coisas relacionadas à cirurgia que vão impactar. Então, depois da cirurgia, a gente tem redução no volume do estômago, isso faz com que a gente tenha menos ácido para digerir os alimentos ali, né, para aproveitar os nutrientes. O nosso trato digestivo mudou, né? A cirurgia ela proporciona uma absorção de nutrientes diferentes. Então, mesmo que você coma os mesmos alimentos, né, que façam uma nutrição adequada, o aproveitamento desse alimento é diferente depois da cirurgia, tá? A quantidade que se consegue comer é diferente. Então, se antes você comia 2 bifes, às vezes você começa a comer 1/4 de bife, né? No começo da dieta sólida, nos primeiros meses ali de adaptação. E isso faz com que os consumos sejam, né, no total ali de vitaminas, proteínas mais baixos. E aí, no longo prazo, a gente vê que a deficiência pode acontecer. Principalmente se a gente fica sem suplementar 3, 6, 9 meses e depois vai avaliar se tem algum problema, né? Eu gosto que esses exames de sangue sejam feitos, né, nos 3 primeiros meses, 6 primeiros meses, e que a gente vá acompanhando se a suplementação melhorou, se está sendo de fato positivo, né? O que que a gente pode fazer ali para melhorar esse quadro. E o acompanhamento é contínuo, tá? Então, para vocês saberem que às vezes eu suplementei depois de 3, 6 meses, mas depois de 1 ano eu vou ter que reavaliar se aquela dosagem tá boa, se o peso novo do meu paciente está estável, né? Se tem uma nova demanda, uma outra carência, né? E eu coloquei essa fotinha aqui porque a principal demanda que eu vejo, né, em relação à queda de cabelo, vocês podem mandar aqui no chat para mim, para eu saber quem sentiu essa queda de cabelo, se vocês ainda sentem porque é uma das principais queixas, né? E geralmente está relacionada a uma queda no ferro, né? E na B12. São duas coisas que a gente vê que oscilam ali. E além do que, é uma dieta mais hipocalórica, né? A gente muda várias coisas no padrão que pode interferir aí também nessa questão do cabelo, tá? E vocês podem até mandar aqui para mim no chat se tiveram problema com a queda de cabelo, se já melhorou, se suplementaram, porque no final também a gente vai trocar essas experiências aqui, tá bom? Podem ficar tranquilas que tudo vai ficar gravado e a gente vai poder ter tempo para discutir. Então, pensando principalmente no ferro, tá? Essa questão da queda do cabelo, às vezes caiu mais o cabelo lá no começo do pós-operatório, né? E depois teve uma fase de estabilizar e às vezes sente um aumento, uma oscilação, né, em relação a essa queda. Isso pode acontecer. Nós mulheres, o nosso cabelo está sempre se reciclando, né? A cada 3 meses tem um período de renovação do cabelo. Então, é esperado que essa flutuação ocorra. Não é esperado quedas muito grandes, que você percebe que o cabelo sai na mão o tempo todo, né? Junto com a fadiga, com o cansaço, com outros problemas, tá? Então, o ferro, ele que transporta oxigênio ali para as nossas células, né? A gente sempre vai olhar aquele exame de hemoglobina, de hematócrito, toda aquela parte de sangue que a gente faz, é muito importante para saber se o ferro está adequado.
tá bom? Isso a gente vai analisar sempre nos exames de sangue. E quais são os sinais e sintomas mais comuns que podem estar já avançados, né? Um cansaço excessivo, uma palidez da pele, né? Às vezes um olhar mais fundo, né? O cabelo que quebra muito, não só cai, mas ele quebra no meio, assim, né? A gente percebe que ele vai sofrendo essa ruptura. As unhas muito fracas, que se rompem com muita facilidade, que não crescem, que às vezes estão até descamando, né? Que a qualidade da unha está muito ruim. Isso pode estar muito relacionado com o ferro. E aí, às vezes a gente pensa assim, ah, antes de suplementar, eu vou comer esse ferro pela dieta, né? Quais são as fontes que eu vou usar na minha dieta ali? Principalmente carnes vermelhas, uma ênfase grande para carne de fígado, porque quem gosta dessa carne de fígado é uma carne que é muito rica em ferro, vitamina A, né? Eu sei que não é uma carne fácil de preparar, que ela tem um sabor forte, que ela tem um odor marcante. Tem algumas pessoas que já gostavam e que comem, mas assim, não é uma carne do dia a dia, né? Num geral, patinho, acém, músculo, né? As carnes vermelhas ali, preparadas, cozida, moída, resolvem legal. O feijão, dentro dos grãos e vegetais, é um grão que tem uma boa fonte de ferro. A sardinha, que é um enlatado, que é prático também, é um dos peixes que é legal de usar na rotina, que pode facilitar. E eu coloquei o espinafre para representar aí o grupo dos vegetais, tá bom? O atum, ele tem também, mas não é a maior porcentagem. Eu até vou colocar umas comparações aqui para vocês também, tá? Mas o atum é um bom alimento, o atum em lata também, e vocês vão ver que pode nos ajudar a complementar outras vitaminas aí da rotina, tá bom? Que eu vou falar aqui no exemplo. E aí, tudo bem, a gente organiza a dieta, carnes boas, vê se tem boa adesão ali com as proteínas de carne vermelha, picadinha, moída, cozida, bife, qual vai ser a melhor aceitação de cada paciente. Incentiva o consumo de grãos, principalmente o feijão. Inclui os peixes, olha para os legumes cozidos ali de verde, refogado, né? Tudo isso, mas entende que, principalmente no começo da bariátrica, eu provavelmente vou precisar suplementar ali nos 3 primeiros 6 meses o ferro. O mais comum é o ferro quelado ou sulfato ferroso, tá? E sempre que possível a gente associa com a vitamina C, ou na suplementação ou comendo. Vocês já devem ter ouvido naquele lema de chupa uma laranja depois que almoça, ou come uma tangerina, né, depois da refeição, porque isso ajuda o ferro da carne a entrar para o nosso organismo, a ser melhor aproveitado, tá bom? Isso é verdade. Se você coloca limão ali na salada, ou consome a laranja, ou consome a tangerina, esses alimentos mais ácidos com vitamina C são bons aliados. E muitas vezes a gente precisa da suplementação do ferro endovenoso, que é um ferro que vai ser disponibilizado mais rápido, tá? E que ele não vai dar tanto efeito colateral, porque o ferro às vezes é um item que constipa, que dá um pouco de queimação, sensibilidade no estômago, tem muitas variáveis. Então a gente sempre avalia o conjunto desse paciente, o que vocês estão sentindo, qual é o histórico, como está a alimentação, repertório, para então fazer a prescrição da melhor suplementação do ferro, tá bom? Além da base da alimentação. Por quê? A recomendação de ferro é entre 45 a 100 miligramas por dia. Vai depender da carência, do consumo alimentar, né, do conjunto, do peso do paciente, se é homem ou se é mulher, se está numa idade fértil, se tem menstruação, tudo isso a gente avalia, tá? E aí, quando a gente compara a alimentação, só para vocês verem, se eu preciso chegar em 100 miligramas de ferro por dia, é difícil só com a comida. Por quê? Eu vou comer uma lata de sardinha, tem 3 miligramas. Eu vou comer 100 gramas de carne, que é bastante, carne moída, carne vermelha, tem 3 miligramas de carne. O fígado tem um pouco mais de concentração, que eu comentei com vocês. E tem um grande mito de que o vegetal verde escuro, ele é o melhor, que ele é muito bom e que ele completa o ferro. Só que esse ferro aqui, que está disponível no vegetal e no grão, ele não é todo utilizado, tá? Sempre que a gente tem um ferro vegetal, ele vai ser menos aproveitado do que no animal, tá? Então a carne, o peixe, o fígado tem mais ferro e se aproveita mais do que o espinafre, brócolis, feijão, esses outros alimentos, tá? Por isso que a gente tem que levar tudo isso em consideração. Apenas comer mais legumes não vai resolver o déficit de ferro, tudo bem? Então, tudo isso aqui, não se preocupem, tá, gente? Tudo vai ser entregue para vocês por escrito, para vocês relerem, avaliarem, estudarem esses comparativos e usar isso na rotina depois, tá? Então, bora lá. Entendendo que o ferro é importante, vamos provavelmente suplementar.
mas a base da alimentação também é essencial ali para a gente ver uma evolução. Aqui eu não coloquei o atum, tá? Mas ele é bem próximo da sardinha. Ele tem alguma coisa de 2,5, 2, tá? Não é tão alto quanto a sardinha, mas é uma boa fonte. Aí a gente pensa também, talvez vocês tenham ouvido falar bastante também, na vitamina B12, tá? Porque a B12, ela é muito importante para várias coisas no nosso metabolismo, nas células do nosso sangue, mas principalmente sistema nervoso, tá? Tem uma duvidinha aqui sobre o ferro. A suplementação seria diária ou intravenosa do ferro? Olha, isso vai depender, tá? Muitas vezes a suplementação em cápsula, ela vai ser diária, tá? E que nem eu comentei, a maioria das pessoas, principalmente mulher, tem um efeito colateral de constipação quando suplementa ferro. Nesse caso, a gente pode fazer um protocolo intravenoso, quem prescreve é o endócrino, geralmente, ou um cardiologista, algum médico que esteja seguindo junto. E a gente faz semanal, tá? Geralmente são 4 a 6 semanas de aplicação, uma aplicação por semana, quando a gente fala do ferro endovenoso, tá? A B12, mesma coisa, a gente vai ver aqui. A B12 pode ser cápsula, pode ser sublingual, que para o paciente bariátrico é muito importante, tá? Porque ela é fácil de absorver, tem um aproveitamento bom, é muito mais fácil de consumir do que outros produtos. E evita de ter que fazer as aplicações de injeção, né? A gente usa a injeção num caso mais extremo, uma necessidade maior, tá? Então, quando a pessoa não suplementou nunca e a gente olha que está muito baixinho, a injeção ajuda a subir mais rápido e pode ser uma opção legal. Isso serve para o ferro e para a B12, tá? A gente às vezes não valoriza a B12, mas tem pacientes que sentem muita formigação, né? Que começam a ter queixas ali muito importantes de perda de memória, de anemia, né? De mal-estar, de uma coisa muito assim, uma fadiga muito profunda e essa questão do formigamento da mão, do pé, né? De panturrilha, e não se atenta que isso pode ser um déficit de vitamina, tá? Não é só um cansaço. Vocês estão comentando aqui para mim do citoneurinha a cada 2 meses, é um bom produto, tá? E bem prescrito ali, acompanhadinho é legal. A vitamina B12, assim como o ferro, a gente tem na alimentação. A gente tem na carne, a gente tem principalmente a carne vermelha, né? Variação de peixes, no ovo, principalmente na gema, e nos laticínios. Então, o leite é uma boa fonte, e no queijo, no iogurte, a gente vai ter sempre um pouquinho de B12 também. A suplementação da B12, a gente pode fazer cápsula via oral, sublingual ou as injeções, tá? Então, a gente vai sempre olhar como está o exame de sangue, quais sintomas esse paciente está apresentando, em que momento ele está desse pós-cirúrgico, para saber se ele está precisando ali de 300 microgramas de B12, 400, 1.000, né? Qual que é essa demanda maior ali, para eu saber qual é a forma que eu vou ofertar, tá bom? O sulfato ferroso é um bom produto, mas eu acho que vale a pena testar, tá? Se você já tá com um ferro bom e vai fazer uma manutenção, o sulfato ferroso pode ajudar. Se você começou o sulfato ferroso e sentiu constipação, a gente pode fazer um uso de um outro tipo de ferro, que é o ferro quelato, que tem melhor adaptação ali, ou avaliar se vale a pena fazer um ferro endovenoso uma vez ao mês, às vezes com uma frequência menor, se você já tá bem, tá? Mas sempre avaliar os efeitos colaterais, se esse produto está sendo bom, né? Avaliando, assim, questões de ônus e bônus, né? Então, os efeitos colaterais estão muito ruins, mas eu estou melhorando um pouquinho, daqui a pouco a gente para esse suplemento, tá tudo bem? Não, olha, os efeitos colaterais estão me atrapalhando muito e não está melhorando o ferro do jeito que deveria. Então, é melhor trocar a forma de ofertar. Além do suplemento que tomamos, tem que tomar mais suplemento de ferro e B12? Geralmente sim. O ferro que vem no multivitamínico, ele é baixinho, tá? Às vezes ele fica na casa de uns 40, mas assim, num geral é menos, tá? 18, 25, então é bem pouquinho. Se tem um déficit de ferro, uma deficiência importante, a gente vai pôr um ferro extra, tá? Seja temporário, seja pela injeção, mas a gente vai fazer isso à parte. E a B12, com certeza, sim, à parte, tá? Porque geralmente a gente quer que ela fique acima de 450, de 500, não necessariamente acima de 600, tá? O que eu vejo de bons resultados, geralmente acima de 450 já tá legal. E a gente monitora, porque pode ser que hoje tá 450, daqui 6 meses caiu muito, tá 300, e a gente vai ter que repor novamente, tá? Então, e por isso que é um monitoramento contínuo para avaliar se está sendo suficiente. Mas a B12 à parte. Sublingual geralmente funciona bem. Injeção, se a gente tem um caso mais extremo ali, uma necessidade mais urgente, tá?
Na alimentação, onde que eu posso encontrar? Então, por exemplo, o salmão é um peixe que tem uma fonte boa, a carne vermelha magra também, o fígado, que nem eu falei para vocês, é uma concentração muito expressiva de nutrientes, não é um alimento tão comum, mas é um alimento útil ali nessa suplementação. O ovo, principalmente na gema, está acumulado a B12, e o leite de vaca, geralmente a gente pode fazer vitamina, né? Colocar ele em vários cenários. A cada 100 ml de leite já tem um pouquinho de B12. Então, tem pessoas que tomam durante o dia 300 ml, que vão usar, né, em mais de uma situação. A gente vai somando pequenas dosagens e depois pensa na suplementação extra, além do que a gente já conseguiu pela dieta e pelo suplemento básico, tá? Carne de porco. A carne de porco não é uma fonte expressiva de B12, tá? Mesmo esses daqui, vocês estão vendo que é bem pouquinho? É 2, 3, 1. Somando tudo, a gente consome ali 12, 15, 20 microgramas de B12. Para um indivíduo comum, né, no dia a dia, ok, mas para o bariátrico é muito pouca B12. A gente precisa subir essa dose. Então, às vezes, a suplementação da cápsulazinha de 300 já resolve o problema e a gente não depende tanto da dieta, tá? Falta de B12 já me levou a dores insuportáveis na panturrilha, na perna vascular, fiz eletro e depois descobrimos que era B12 baixa. Isso já aconteceu muitas vezes. Já tive pacientes se queixando de perda de memória, de tontura, de mal-estar, de várias coisas, desse formigamento na mão, né? Dessa dor crônica e muitas vezes era só uma baixa B12. Depois de fazer a suplementação, a vida melhora muito, tá? E mais uma vez pensar que eu vou ter uma base da dieta, a minha alimentação é importante, ser variada, ser nutritiva, mas a suplementação, ela vai ser necessária. Às vezes mensal, às vezes semanal, né? Dependendo do momento em que tiver da cirurgia, tá bom? A vitamina D, ela já é diferente dessas outras, porque a vitamina D, ela é muito importante para a nossa saúde do osso, para absorver o cálcio que a gente come, para manter a nossa imunidade em dia, né? Então, não quer dizer que eu vou tomar vitamina D e vou ter boa imunidade. Não, mas quer dizer que uma vitamina D muito pobre, muito baixa, pode influenciar em alguns aspectos nesse sentido de ter uma imunidade melhor, tá bom? Então, a gente vai prestar atenção em sinais e sintomas também. Às vezes, quem vai fazer exame vê que já tem uma osteopenia, osteoporose, né? Já tem umas fragilidades no osso. A gente percebe que pode estar ligada à carência da vitamina D. Uma dor muscular excessiva, de novo, a fraqueza e o cansaço. A gente vai correlacionando o que a gente tem de exame e o que a gente tem de sintoma. Na alimentação, a gente tem ali os peixes mais gordurosos, um pouco no ovo, né? E a gente tem a questão de produzir a vitamina D no nosso corpo através da exposição do sol. Só que tudo isso somado, exposição ao sol, o que eu como de ovo, o que eu como de peixe, ainda é muito pouquinho perto do que a gente precisa, tá? A nossa necessidade de vitamina D é muito alta. Então, a gente vai usar ali uma cápsula, né, ou uma gota. A gente tem muita opção boa, com custo-benefício super legal. Vitamina D é uma das vitaminas mais fáceis de suplementar. Além do suplemento Bari, do multivitamínico, a vitamina D a gente toma a parte também, tá? Para poder aumentar a concentração dela. E a variação dessa vitamina é muito grande. Então, eu tenho pacientes bariátricos que estão tomando 3, 4 mil UI, que é a medida dela, para manutenção de nível. E tem paciente que está muito carente de vitamina D, ele fez o exame, deu 7, deu 6, deu muito baixo, a gente faz uma reposição de ataque. Usa 50 mil, 40 mil, né, 20 mil, e depois vai descendo, tá? Então, saber que nível vocês estão e a necessidade atual vai definir o tipo da suplementação. E aí, beleza, eu tenho o hábito de comer salmão uma vez por mês ou 2 vezes por mês, eu tenho um aporte de vitamina D legal. A sardinha e o atum também vão ter um aporte de vitamina, a gema do ovo também. Só que tudo isso somado ainda é pouquinho. Então eu vou lá e vou tomar minha cápsula, vou tomar minha gotinha, vou fazer uma reposição tranquila da minha vitamina D. Qual o melhor horário para tomar vitamina D? Não precisa de um horário específico. A vitamina D, no geral, é uma vitamina lipossolúvel, né? Ela tem um pouco de gordura. Então, se você puder tomar próximo de algum horário onde você come alimentos mais ricos em gordura, então você pode tomar depois do café da manhã, se você comer um ovo, um queijo, alguma coisa assim. Pode tomar depois do almoço, pode tomar depois da janta. Não é uma vitamina que atrapalha o sono, ou alguma coisa hormonal, ou algum medicamento. Então, você pode fazer uso dela ao longo do dia no horário que você lembrar mais, tá bom? Ela é bem tranquila. Beleza.
Então, falamos de ferro, falamos de B12, falamos de vitamina D. Essas são as três principais vitaminas que vocês têm que ter em mente, têm que anotar, têm que avaliar os exames, acompanhar junto com a equipe que cuida de vocês, porque às vezes vai passar batido, às vezes o exame está no limite inferior e vocês têm os sintomas, então tem que falar os sintomas para o médico, para a Nutri, para eles poderem ajudar vocês. E agora vocês vão saber reconhecer o que pode estar acontecendo, tá? O cálcio também é um nutriente que a gente precisa dar muita atenção e às vezes acaba passando batido. Então, o cálcio, o que acontece? Ele vai manter nossos ossos fortes, mas ele também faz parte da contração do nosso músculo, né? Da condução dos nervos. Então, a minha força, a minha resistência, a minha disposição muscular também dependem muito do cálcio. Muitas vezes o formigamento, o cansaço, a dor corporal também vem pela falta de cálcio, tá? Por um cálcio muito baixo. E aí, o que que a gente vai fazer? O cálcio ideal não é tão fácil de avaliar por exame, tá? A gente vê, às vezes, o exame tá estável, tá bom, mas a gente tem que avaliar outras coisas. Então, eu vejo se a pessoa tem muita cãibra, formigamento, e recomenda-se fazer um exame de scanner, que a gente avalia a osteopenia e a osteoporose, para ver se o osso está fragilizado, né? Se tem alguma questão ali já de déficit muito importante. E a gente também tem que fazer um recordatório da alimentação. Então, pacientes que não tomam leite, não comem queijo, não tomam iogurte, têm 90% de chance de estar com cálcio muito baixo, tá? Então, a gente tem que olhar que se a alimentação está muito restrita, mais uma vez, tem o peixe, tem o vegetal, mas o principal é o leite derivado quando a gente fala de cálcio, tá? A gente tem muito produto hoje no mercado que é enriquecido. Então, às vezes, vocês vão ver um leite de soja, um leite de amêndoa, alguma outra bebida ali que tem bastante cálcio, porque foi enriquecida. Isso é muito bom, tá? Então, saber que esses alimentos podem ser somados ali na nossa rotina facilita bastante. Mas, no geral, a gente vai precisar usar o cálcio citrato, que é o que tem melhor absorção ali pós-bariátrica. E aqui um ponto de atenção, longe do ferro. Então, se eu vou tomar o ferro de manhã, eu tomo o cálcio à noite. Se eu vou tomar o cálcio de dia, eu boto o ferro à noite. Porque eles competem para absorção, tá? Isso pode piorar ali o aproveitamento dos nutrientes mesmo você suplementando, não ter o resultado esperado. Qual que é a recomendação de cálcio? É bastante. Para bariátrico, a gente tem que pensar de 1.100, pelo menos 1.200, até 1.500 miligramas por dia. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Para a gente complementar a alimentação e já tiro as dúvidas aqui de vocês. Então, ó, o leite de vaca, cada 100 ml tem mais ou menos 120 miligramas de cálcio. Um iogurte potinho natural tem 100 miligramas. O espinafre, brócolis, outros legumes verdes ali tem cálcio, mas a digestão, aproveitamento e absorção são piores, porque no vegetal é um tipo de cálcio diferente. Ele compete muito com outras coisas para ser absorvido e no final o corpo não aproveita. Fora que a quantidade que tem que comer é muito grande. 80 gramas de espinafre cozido é uma pratada de espinafre, porque o espinafre é muito leve. 100 ml de leite é isso aqui. Então, às vezes, mesmo a pessoa que não gosta muito, ela consegue se adaptar com leite vegetal, enriquecido, com leite de vaca, para atingir seus níveis, tá? O queijo já é diferente, a concentração é grande num pedacinho pequenininho. Então, se você comer 100 gramas de mussarela, né? Ah, vou comer 30 gramas 3 vezes no dia. Isso já dá 500 miligramas de cálcio. Então, não precisa comer toda hora o tempo todo. Mas na falta de um leite ou de outro produto, o queijo vai ser um aliado muito bom também, tá? Então, leites e derivados são essenciais. Vamos às dúvidas aqui do cálcio. Ó, eu que tenho artrose, é melhor manter o cálcio em quantidade? De qualquer forma, a recomendação do cálcio vai ser protetora. Então, geralmente, a gente vai dar 500 miligramas, 1.000 miligramas, dependendo do que você já come. Se for muito restrita a alimentação em leite e derivados, às vezes você vai consumir 800, 1.000, né? São duas cápsulas, tudo vai depender, tá? Mas não necessariamente por conta da artrose, por conta da cirurgia, tá? Da bariátrica. Aí o médico que acompanha a artrose pode fazer alguma consideração extra de diferença, tá? O melhor tipo de cálcio, que nem eu falei, é o citrato, mas tem outras variações no mercado. Então, tanto o médico quanto o Nutri podem indicar qual vai ser o melhor para vocês. Melhor horário, então pode ser de manhã, tá? Geralmente é mais fácil, ou de manhã, ou depois do almoço, e tentar separar do ferro para ter melhor absorção, tá?
O efeito que ele tem não tem efeito colateral, tá? É muito difícil. Às vezes um paciente ou outro sente uma azia, uma queimação, porque os comprimidos são meio grandes, mas, no geral, passa tudo bem, tá? Se adaptam bem com a suplementação. Cálcio que contém o quê? Ele é um composto que é só cálcio. Geralmente é o. Eu vou mandar depois para vocês. Mas, por exemplo, esse cálcio citrato aqui, ele é um composto e que vai liberar já o cálcio isolado ali, entendeu? Ele é uma composição que tenha cálcio. Ele não vai ter outras coisas junto. Tem alguns produtos que têm cálcio e vitamina D. Também é legal. Às vezes você já pega as duas coisas de uma vez, tá? Eu vou mandar depois um exemplo, me lembrem de mandar um produto pronto para vocês saberem. E essa história de que o leite inflama o corpo, isso é um mito, tá? O leite, ele só vai fazer mal para pessoas que são intolerantes. E nesse caso, de uma pessoa intolerante, ela pode comprar um produto sem lactose, tá? Ela pode tomar menos quantidade de leite, ela pode usar um leite vegetal enriquecido. Tem muitas possibilidades, mas o leite é ótimo alimento, boa fonte de proteína, boa fonte de cálcio, tem um pouquinho de B12, tem ferro, tem zinco, é muito completo, tá? Não pode tomar junto com o Baristar? Eu recomendo tomar separado, porque o Baristar tem bastante coisa, inclusive ferro. Então, às vezes, o aproveitamento não é tão legal, tá? Esse cálcio que você fala, o que fazemos do exame de sangue, ele pode ser do exame de sangue, mas assim, para dar baixo nesse exame de sangue seu aí, tem que ser muito ruim já o cálcio, quando vai aparecer no exame, sabe? Para o cálcio, o melhor exame é um exame de imagem, que geralmente é um exame que chama densitometria óssea, que a gente avalia como está o osso. Então, se tem alguma variação ali, se tem algum déficit ósseo, para ver se o cálcio está com problema, tá? E eu olho pelo recordatório. Então, o que que o paciente come, como que é a ingestão dele, a gente já consegue saber se está faltando. Posso tomar cálcio com o leite ou suco? Pode, não tem problema, que aí no leite já tem cálcio, não vai atrapalhar, e o suco não tem nada ali que vai impedir a absorção. Mesmo com a cirurgia, a gente consegue absorver as vitaminas dos alimentos? Consegue, mas de uma forma diferente, né? O aproveitamento é menor. Por isso que eu falo, por exemplo, eu vou comer os 100 gramas de carne, eu tenho ali 3 gramas de ferro. Só que o que que vai chegar de fato para mim? 1 grama, 0,7, né? No final, o que o estômago e o intestino conseguem utilizar e cair na corrente sanguínea para o nosso corpo aproveitar é bem menos. E no bariátrico isso cai muito, né? O aproveitamento ali da absorção. Por isso a gente faz a suplementação à parte para garantir que os níveis fiquem bons, tá? É o ortopedista que pede? Pode ser, tá? O ortopedista, às vezes o endócrino faz, cardiologista, às vezes pode pedir também, faz um check-up, tá? Já vi esse exame de densitometria, está tudo ok, perfeito. Recomendo muito fazer, tá? Depois de um ano ou dois de bariátrica, fazer pelo menos uma vez, porque dá um geral ali, se nessa perda de peso ficou algum déficit, se tem alguma coisa que a gente pode cuidar melhor. Melhor horário para o cálcio, geralmente de manhã, é mais fácil, ou de manhã ao almoço, ficar longe da vitamina do ferro, tá? Principalmente o ferro. Por isso temos que comer mais proteína. É um dos motivos também de consumir mais proteína, porque a proteína ela ajuda na saciedade, ela tem bastante nutrientes e ela vai contribuir para o nosso músculo, para o nosso osso. Tem muita coisa ali que vai poder estar sendo beneficiada no consumo desse nutriente, tá? Eu não sei confirmar para vocês se tem alguma restrição que médico que pode pedir, tá? A densitometria óssea. Eu acredito que qualquer profissional que esteja acompanhando vocês possa pedir. Eu sei que o cardiologista com certeza, tá? Mas é uma coisa que dá para fazer aí entre 1 e 2 anos para saber se está tudo bem, tá? Beleza, sobre o cálcio, gente. Então, vamos retomar aqui algumas coisas do que a gente falou hoje, né? Para a gente poder frisar que a cirurgia, né? Ela é uma ferramenta, ela é um começo, geralmente ela é o pontapé de tudo, né? Eu falo que ela é o início da jornada, não é o fim. E a gente precisa estar com isso em mente, né? Que a gente tem que continuar monitorando, avaliando, pensando nos detalhes, que a suplementação ela vai ser vital mesmo antes dos sinais. Então, eu não preciso passar mal, ter fraqueza, né? Ter todo o mal-estar ali para de fato depois eu ir atrás de suplementar. Eu vou primeiro ver se eu estou negligenciando algum sintoma, vou fazer meu exame de sangue, vou manter meus retornos, né? Fazer tudo certinho para não chegar nesse limite que é muito ruim, é muito negativo. E
entender que a alimentação balanceada, ela é legal, ela é a base de tudo, mas eu preciso saber quantidades. Quanto eu vou comer de carne, quanto eu vou comer de arroz, quanto eu vou comer de ovo, para eu bater os meus nutrientes, né? Para eu de fato conseguir um resultado legal. Senão, eu tô só comendo aleatoriamente e às vezes eu tô ficando devendo e vou descobrir quando eu começar a ter o sintoma muito ruim depois de muito tempo, tá? E o acompanhamento contínuo. Então, às vezes você vai fazer a Nutri, vai parar a Nutri por um tempo, depois que já está indo muito bem. Às vezes você faz o cirurgião uma vez ao ano, uma vez por semestre. Mas assim, manter contato com a equipe, né? Às vezes você está em um, depois você está em outro, faz exame com um profissional, depois leva com outro para acompanhar. Mas não deixar de seguir, tá, gente? A gente vê que os problemas com a bariátrica surgem, às vezes, depois de 2, 3 anos, quando há um abandono, né, em relação ao acompanhamento, ao segmento, que é o objetivo desse grupo aqui, resgatar quem às vezes já fez faz tempo e está se perdendo, quem já começou a ter o reganho e que não quer mais passar por isso, né? Esse cuidado faz toda a diferença. Vamos lá. Coloquei também algumas coisas que são importantes aqui. Antes, só vou tirar uma dúvida. Quanto tem que comer de proteína por dia? Então, uma das coisas que vocês vão avaliar é a quantidade de proteína proporcional ao seu peso, não só o seu peso atual, mas principalmente o seu peso alvo, né? Então, se hoje você está pesando 100 quilos, mas você ainda almeja pesar 70, nesse período a quantidade de proteína vai flutuar. Por quê? Se eu colocar uma proteína muito alta, muita quantidade de proteína hoje, é muito difícil às vezes o paciente emagrecer. É difícil às vezes de conseguir comer toda essa quantidade, tá? Então, assim, às vezes a gente precisa ajustar uma proteína um pouquinho menor, proteínas mais magras, que são mais importantes. Então, carne magra, o frango, o peixe, usar o ovo a nosso favor, tá? Então, não estou conseguindo emagrecer. Então, vamos olhar nos detalhes, a quantidade de proteína, mas também a quantidade de carboidrato, quantas refeições no dia. A gente ainda vai falar bastante sobre isso, tá? Sobre como montar o prato, como fazer esse planejamento. Mas tudo isso tem que passar nos detalhes e tem alguma coisa aí que não está funcionando bem, mas que dá para ser diferente, tá? Lembrem também do aplicativo que eu comentei, que chama Fat Secret, tá? Eu vou mandar aqui no chat para vocês e depois, se vocês quiserem, eu mando no grupo de novo. É um aplicativo para contar calorias, para conhecer mais os alimentos, para poder se organizar já um pouquinho com a dieta, enquanto não passa com a Nutri, quem ainda está sem Nutri, quem ainda não começou a consultoria, né, que está pensando, já dá para começar a se organizar nesse sentido. E coisas que vocês podem pensar aqui, né, depois desse encontro, quando a gente fala de vitaminas. Tem que fazer exames mensais ou semestrais ou anuais, dependendo do momento que vocês estão. Sigam as orientações do cirurgião, da Nutri, de quem está seguindo vocês. Não deixem de coletar esse exame e levar para avaliação, porque às vezes só fez o exame, mas o profissional não viu, não te cuidou no momento certo, demorou muito e isso pode te prejudicar, tá? Fazer o check-up. Então, eu tenho consulta anual, eu vou à consulta anual. Eu estou com a Nutri mensalmente, vai com a Nutri mensalmente. Mesmo que você ache que o resultado não está tão bom, mesmo que você, eu não perdi peso e tal, o check-up está aí para conversar, para trocar uma ideia, para vocês poderem se guiar, tirar as dúvidas. O profissional é para ser um suporte, é um ponto de acolhimento, tá? Então, não fujam disso. Eu vejo que a falha começa a acontecer às vezes quando há essa fuga, esse medo, essa desistência, tá? A dieta, ela precisa ser calculada em muitos momentos. Só comer saudável não é suficiente. Eu como salada, eu como carne, eu como arroz. Quanto você come? Como isso está distribuído no dia? Qual é a sua meta de calorias? Quanto de peso você já perdeu? Quanto de gordura você tem hoje? Se a gente não tiver essas informações, às vezes vocês vão girar em falso. Não emagreço, não tenho um bom resultado, não estou disposta, não consigo fazer academia, não vejo resultado estético, né? Então, só seguir uma alimentação aleatória sem individualizar pode prejudicar vocês também. E a suplementação individualizada, não fazer a suplementação igual de todo mundo. Minha amiga tomou ferro injetável 6 semanas, porque a demanda dela foi essa. E você? Você tem déficit de ferro? Você já não está com uma ferritina alta? Se você suplementar, você pode ter um efeito negativo ao invés de positivo? O seu problema é ferro mesmo ou era B12? Vamos olhar o seu exame de novo? Vamos entender? Tá? Então, fazer uma suplementação personalizada com a sua demanda do momento faz toda a diferença ali também, tá? Bom,
Então, eu acho que falei um pouquinho sobre os nutrientes, que eu queria chamar a atenção de vocês. O ferro, o cálcio, a vitamina D, a vitamina B12, vai estar tudo por escrito bonitinho também para vocês poderem ler de novo e acompanhar, tá? E agora eu quero aproveitar para a gente bater papo e vocês tirarem as dúvidas para a gente conseguir trocar um pouco mais de ideia aí no nosso encontro, tá bom? Podem ir mandando as dúvidas ou por aqui no chat ou via microfone que eu vou responder. Eu posso falar? Pode, fica à vontade. Depois já vou na Camila aqui que também mandou. Eu fiz a bariátrica faz um mês só, né? E essa suplementação de ferro, cálcio, vitamina D que você está falando, e vitamina B12, eu tenho que começar já agora, junto com o suplemento que já a nutricionista me passou, ou não? Eu tenho que esperar 3 meses, que é depois de 3 meses que eu vou no endócrino, ele vai me pedir os exames, aí essa é a Isso. minha. Isso, geralmente com um mês a suplementação base é a do multivitamínico. Se você já tinha alguma carência antes, a gente pode até se antecipar. Então, às vezes, se você tinha um exame de B12 muito limítrofe, às vezes a nutricionista ou o profissional que estiver te acompanhando já vai prescrever antes dos 3 meses, tá? Mas se estava tudo bem antes, não foi identificado nenhum problema, você pode ficar com o multivitamínico e depois do terceiro mês a gente faz uma coleta, porque é um ponto importante de corte onde você já vai ter tido algum déficit, para a gente já identificar precocemente e começar a suplementar, cada um individual, tá bom? Pode ficar tranquilo. É, a Camila perguntou aqui, ó. Isa, vontade imensa de doce. Pode ser falta de proteína? Olha, não posso dizer que é impossível, mas assim, não tem uma correlação direta, tá? A vontade grande de doce, geralmente, 80% tem uma relação emocional. Então, assim, relacionada a cansaço, estresse, TPM, né? Nós que somos mulheres, essa mudança hormonal é muito desgastante. Então, tem semanas e dias aí que a gente percebe que, né, a coisa ataca ali de novo. E muitas vezes no bariátrico eu vejo que tem relação não com proteína, mas com baixo carboidrato. Isso pode acontecer com todo mundo, mas no bariátrico é mais evidente, tá? As pessoas têm medo de engordar, têm medo de reganhar peso, têm medo de comer carboidratos e acabam reduzindo muito o arroz, a batata, o macarrão, né, o pão, as frutas, as fontes de carboidrato ali nutritivos. E aí o que pode acontecer é que esse baixo carboidrato, o cérebro fica o tempo todo procurando por energia rápida e aí você fica com esse desejo incessante de doce, tá? Então, o que que eu olharia? Se você está saciada durante o dia, se o carboidrato tá bacana, se a proteína tá bacana também, porque às vezes você está ficando com fome, e aí nessa fome a gente quer beliscar, quer comer alguma coisinha mais gostosa, às vezes vai pro doce, e analisar o ambiente, nível de estresse, ansiedade, se tá uma TPM, se foi uma coisa pontual, para identificar o que pode ser feito. Doces sem açúcar, algumas receitinhas, estratégias para você ficar em harmonia ali com esse consumo, tá? Essa semana eu tô fazendo jejum de doce, só tô usando mascavo no café e whey, o restante cortei até sexta, mas tô tranquilo. Ótimo. Então, se não tá sendo tão estressante, tão desgastante, é porque você achou um caminho, né? Eu gosto muito de usar o whey, porque ele é adoçado com adoçante, a gente faz uma receitinha, uma panquequinha, faz um docinho ali, come com uma fruta mais gostosa, uma uva, uma banana, e já consegue, às vezes, dar uma enganada no cérebro, né? Um provisório ali e ficar bem saciada, ficar bem nutrida, tá bom? Então, assim, não tem uma coisa específica, né? Uma coisa única a ser feita, mas, num geral, percebam que a gente tem que se conhecer, né? A gente tem que conhecer nosso corpo, a gente tem que conhecer nossa rotina. Eu tô com fome mesmo? Ou eu tô muito cansada? Eu tô ansiosa? Eu tô com muito apetite? Eu pulei horários? O que que eu fiz de diferente que me prejudicou, né? E aí a gente pode se organizar melhor e conseguir saber o que fazer. No aplicativo tem que comer 1.900 calorias, não é muito? É bastante. Às vezes no aplicativo você colocou um peso alto e aí o aplicativo estimou para você, tá? Depois, se você quiser, manda print para mim, pode ser no grupo ou no meu individual, que eu olho para você o que aconteceu, tá? Mas geralmente vai ser menos caloria, às vezes 1.600, 1.500, dependendo do peso que você tiver, eu posso te ajudar a guiar. Disponibiliza para nós receitinhas de doce mais whey. Camila, no meu Instagram tem muita coisa, tá? Mas eu sou bem prática, eu gosto de coisa muito fácil. Então, bolinho, mingau, tem várias coisinhas ali que dá para fazer, que é rapidinho e que não vai muito ingrediente, não é muito elaborado, porque senão a gente desanima, né?
Doutora, achei que ia ficar maluca, optei por banana, uva, tô bem feliz porque consigo ficar sem doce. Ótimo, parabéns por ter feito essa tentativa, por se colocar nesse desafio, né? E por encontrar que você tem mudanças, né? Que você consegue ficar, se fortalecer nessa missão, né? Show de bola. Tô congelando a uva que você orientou, me deu vontade de doce como uva. Nossa, eu amo. Sou suspeita, tá? Porque aqui em casa a gente compra de caixas e caixas. Até meu bebezinho de 2 anos ele ama também, come junto com a gente. Fica uma delícia, tá? Podem fazer. É só congelar a uva. Higieniza ela bonitinha, coloca num potinho e congela. Depois eu mando foto para vocês, que tem, se tem aqui em casa já alguma pronta, pra vocês verem como fica, tá? E vou mandar meu Instagram também para vocês, para quem ainda não me segue lá, eu vou mandar no grupo para vocês acompanharem e me mandarem lá coisas que vocês gostam. Ó, fala mais sobre isso, posta outro igual esse, me deixarem sugestões também, porque a gente vai trocando conteúdos por lá também, tá bom? No nosso grupo eu também estou sempre ali, tá? Às vezes a gente demora um dia para conseguir responder todo mundo, mas mandem. Quando vocês quiserem mandar dúvida, me marca lá, @Isabelle, no nosso grupo. Ó, Isa, responde aqui para mim, quando puder, olha aqui para mim, porque a gente está sempre em contato também. E pelo menos uma vez por mês, provavelmente a gente vai ter o nosso encontro aqui, tá bom? Eu vou deixar